professora Camila Paiva Perim, da Universidade Tuiuti do Paraná, e hoje eu gostaria de conversar com vocês de uma forma bastante introdutória sobre a obturação do sistema de canais radiculares. Entendemos, então, como obturação, o selamento mais hermético possível do espaço que nós fizemos a desinfecção ou a limpeza prévia e a dilatação por meio do nosso preparo químico-mecânico. Mas eu gostaria de destacar, antes de entrarmos de uma forma propriamente dita no tema, o termo que eu utilizei no título da aula, né? O sistema de canais radiculares. É muito importante nós lembrarmos que nós temos um sistema de canais radiculares com deltas apicais, né? Deltas nas regiões do periápice, canais laterais, colaterais, canais recorrentes e os próprios túbulos dentinários que precisam estar muito limpos, abertos e patentes da forma mais limpa possível, né? E isso nós alcançamos por meio da utilização de ativação de solução irrigadora, de um bom preparo, para que nós possamos agora obturar o canal principal e todo esse sistema de canais radiculares. Nós temos a endodontia como uma construção, né? Então, uma endodontia vai ter sucesso quando nós tivermos um correto diagnóstico. A partir daí, eu vou determinar qual vai ser o meu protocolo de tratamento. Se é uma polpa viva, eu preciso não preciso descontaminar, mas preciso dilatar e preciso limpar. Se for uma polpa necrótica, talvez eu precise fazer uma descontaminação, né? Então, eu preciso determinar a partir do meu diagnóstico qual vai ser o meu tratamento. Se eu tiver uma fase de desinfecção, ela precisa ser realizada de uma maneira muito efetiva, o mais efetivamente possível, né? Nós sabemos que nós não conseguimos esterilizar o canal radicular, mas que nós conseguimos fazer uma boa desinfecção. E para concluir tudo isso, eu quero fazer uma boa obturação. A obturação vai ser o retrato da minha endodontia, né? Não necessariamente uma boa obturação, né, uma boa radiografia quer dizer uma boa endodontia, mas aqui nós estamos tratando de uma situação em que nós fizemos a melhor situação possível de limpeza e desinfecção e vamos fazer uma obturação para fechar, obliterar da melhor forma possível o sistema de canais radiculares. Depois disso a gente preserva e espera o sucesso, né? Como eu comentei com vocês, uma boa endodontia pode ser que nem sempre tenha um bom retrato, mas nós queremos que a nossa boa endodontia tenha sempre um bom retrato, né? Então, a obturação vai ser o coroamento de todo esse procedimento correto, essa cadeia de procedimentos corretos que nós realizamos ao longo do nosso tratamento. Bem, como sempre eu gosto de colocar alguma definição do que nós estamos tratando, então um conceito que nós podemos utilizar para obturação é o preenchimento da porção modelada do canal, eu acrescentaria aqui de todo o sistema de canais radiculares, por materiais adequados, né? Materiais que têm algumas propriedades importantes, que sejam inertes, ou seja, que não atrapalhem o nosso reparo, que estimulem ou não interfiram, né, no processo de reparo, que tenham algumas propriedades antissépticas e que principalmente consigam promover um selamento tridimensional, né, de todo o sistema de canais radiculares. E a nossa obturação tem um objetivo muito importante, que é fazer a obturação ela tem que ser de uma forma tridimensional e deve ter o objetivo de eliminar os espaços vazios, né? Ou seja, nós não queremos mais que depois da realização da obturação permaneçam espaços que possam vir a ser nichos para a proliferação de micro-organismos, né? O que pode originar uma infecção persistente, ou seja, aquele micro-organismo que porventura ficou após o preparo químico-mecânico, se ele tiver substrato suficiente, ele pode se desenvolver, e aí nós podemos ter uma infecção que persiste, ou uma infecção secundária, quer dizer, eu tenho uma infiltração depois que eu fiz todo o meu trabalho e vou perder esse trabalho porque eu deixei algum espaço vazio, né? Então, um grande objetivo é eliminar o espaço vazio, os espaços vazios, né? E queremos que essa obturação seja tridimensional, ou seja, que a gente não tenha espaços para estagnação de líquidos em nenhuma porção desse sistema de canais radiculares. Então, aquele micro-organismo que pode ter sobrevivido ao nosso preparo, ele precisa ter a maneira de sobrevivência totalmente inviabilizada pela falta de fluidos e de nutrientes por consequência, né? E aí, dessa forma, nós conseguimos também oferecer
condições adequadas para o reparo, né? O reparo também vai depender muito de questões orgânicas, fisiológicas, imunológicas do nosso paciente, mas a nossa parte nós precisamos deixar pronta, né? Uma obturação tridimensional que não permita o desenvolvimento de algum micro-organismo de uma forma subsequente ou de permanência. Né? Então, como eu mostro aqui nessa imagem, nós não podemos ter, por exemplo, uma obturação que deixa regiões descobertas, não seladas e que podem vir a ser locais para a proliferação microbiana subsequente. Né? E falando um pouco agora dos materiais obturadores, nós vamos trabalhar com duas situações: materiais sólidos, né? Que são as gutaperchas, e os cimentos obturadores. Né? Então, os materiais em estado sólido vão ser os cones de gutapercha em diferentes tamanhos, né? Em diferentes conceitos também de obturação, e os materiais em estado plástico, né? Ou seja, os cimentos endodônticos, aqueles que eu vou manipular e vou utilizar para preencher alguns espaços que os meus cones de gutapercha não vão conseguir preencher. Então, vamos lá, pessoal, com relação aos cones de gutapercha, mas o que seria essa gutapercha, né? A gutapercha é um material utilizado há muitos anos e continua sendo o padrão ouro para a obturação dos canais radiculares. No passado, se utilizou um cone diferente, que era um cone feito de prata, então os cones de prata, né? Que eram cones que não tinham nenhuma plasticidade para que fossem adaptados ao espaço do canal radicular, era de difícil remoção, né? Então, não foram situações adequadas na endodontia, embora tenham sido utilizados por muitos anos. Hoje, nós utilizamos a gutapercha, que é um isômero da borracha, muito parecido com a borracha, né? Aqui no Brasil, ela é extraída das seringueiras, né? Das sapotáceas Manicara bidentata, né? Que são essas árvores aqui, que a gente acostumou a ver aí da Amazônia, né? Inclusive eu tenho aqui os cones da marca Ó dos Dedeus, que vem com uma inscrição gutapercha extraída da Amazônia, tá? Os cones de gutapercha, eles têm uma certa dureza, mas são um pouco quebradiços, né? E são, de alguma forma, elásticos. E, principalmente, eles são plastificáveis. Então, eu posso fazer com que este cone seja submetido a um calor, um aquecimento, e que ele consiga se adaptar às situações diferentes do canal radicular. Bem, gente, com relação à composição, nós temos em um cone de gutapercha aproximadamente 19 a 20% de gutapercha, né, que é essa substância extraída das nossas seringueiras. O óxido de zinco, que está em 60 a 75%, vai conferir a rigidez para os nossos cones. Nós temos também a utilização de um radiopacificador, que vai variar aí em cada cone, vai pelo que as pesquisas mostram, de 1,5% a 17%, então tem bastante diferença. E outras substâncias que também vão conferir uma plasticidade maior, uma maciez maior, uma melhora no escoamento dessa gutapercha, que vão ser as resinas, ceras e corantes, podem variar de acordo com as marcas, né? Então, nós temos diferentes marcas, né, de cones de gutapercha, tem aqui os cones da MK Life, tem os cones, como eu mostrei para vocês, como eu mostrei para vocês antes, da Ó dos Dedeus, né? Temos os cones da Dentsply. Então, tem vários cones, cada um deles tem uma característicazinha, às vezes um pouquinho mais duro, um pouco mais macio. Esses cones da Ó dos Dedeus têm um escoamento muito bom, né? Então, cada um vai se adaptar com o material que achar mais conveniente. Bem, vantagens dos cones de gutapercha, como eu já falei para vocês, eles se adaptam de uma forma muito fácil às irregularidades quando plastificados, né? Então, quando eu faço a colocação de calor, que pode ser com um calcador aquecido, numa lamparina, pode ser com pontas ultrassônicas, né? Como essas aqui, por exemplo. Pode ser com alguns materiais como esses aqui, por exemplo, que são as termocompactadoras, né, que vão fazer com que esses cones plastificados se adaptem melhor às irregularidades dos canais. Além disso, a gutapercha ela é muito bem tolerada pelos tecidos, né? Ela é um material bastante
adequado porque ela é inerte, não estimula nenhuma reação imunológica ou de corpo estranho de uma maneira geral, né? Além disso, tem a radiopacidade, que para nós é muito interessante, né? A característica de ter uma boa estabilidade dimensional, ou seja, ela não faz contração, ou se faz, faz muito pouca contração, né? Então vai estar dentro daquela dimensão que eu determinei durante o meu procedimento de obturação. Não alteram a coloração do dente, né? Por quê? Porque não liberam nenhuma substância que faça essa alteração. Porém, se a gutapercha ficar numa região coronária, por transparência, por ela ser cor-de-rosa, ela pode aparecer, né? E aí a gente vai dizer que ela manchou, não é que ela faça um manchamento, mas ela aparece, né? E tem uma boa característica quando a gente vai remover. Ela é bem macia, mole, né? De acordo com o cimento que a gente utilizar, claro, nessa obturação. E ela é facilmente removida com instrumentos para retratamento, quando é necessário realizar um retratamento, né? Com relação a algumas características que podem não ser tão vantajosas, nós temos aí uma pequena resistência mecânica. Alguns colocam como sendo de difícil colocação em canais curvos, eu discordo, né? Porque o canal curvo, quando bem preparado, ele recebe muito bem um cone de gutapercha. E canais atresiados também considero que não seja uma desvantagem. Por quê? Porque o canal atresiado, ele é atresiado na hora que a gente está explorando, né? Depois nós fazemos um bom alargamento e o cone vai ter uma facilidade muito grande de entrar, né? Então, eu acho que isso vai muito do preparo que se realizou previamente, né? E, realmente, eles não têm adesividade, ou adesividade muito pequena. Então, é necessário o cimento como coadjuvante da gutapercha, né? Então, o cimento vai ser um agente de união dos cones entre si e dos cones com as paredes dos canais radiculares. Sob pressão, eles podem ser deslocados, podem, né? Porque plastificando e empurrando de uma forma coronária até a região apical, pode sim haver um deslocamento, mas esse deslocamento também está muito ligado ao meu comprimento de trabalho e o meu batente apical que eu constituí durante o preparo, né? Mas a facilidade de deslocamento existe sim, por isso que nós precisamos fazer um bom batente apical. Bem, muito importante saber como fazer a limpeza desses cones, né? Como os cones são plastificáveis, infelizmente a gente não pode autoclavar esses cones, né? Porque eles vão derreter todos na autoclave. Então, nós precisamos fazer a desinfecção. Então, eu tenho, tem vários protocolos para isso, eles podem ser desinfectados em álcool 70, em hipoclorito. Então, a gente indica aqui na Universidade Tuiuti fazer a imersão dos cones em hipoclorito por aproximadamente 1 minuto e depois a secagem dos cones numa gaze esterilizada, né? Então, os cones podem ser submersos dentro de uma placa de Petri ou de um potinho DAPIN, né, que consiga fazer uma desinfecção total dos cones. E os cones são divididos em 2 tipos, né? Os cones principais, alguns são estandartizados, mas enfim, são os cones que são compatíveis com o último instrumento que eu utilizei durante o meu preparo. E como nem sempre só um cone é suficiente para fazer uma obturação, mesmo sendo um cone com uma conicidade maior, nós já vamos ver o que é isso, pode ser necessária complementação com cones auxiliares ou acessórios, que são cones mais finos, que vão completar esse espaço que eu comecei a preencher com o meu cone principal e cimento, né? Então, de conicidade para vocês, pessoal, nós temos aí uma padronização com relação às dimensões dos cones, tem uma ISO para isso, né? Com relação a diâmetro, então, o diâmetro dos cones estandartizados, eles vão do 15 ao 140, da mesma forma que os instrumentos manuais vão, né? E aí nós temos conicidades, ou seja, o aumento da conicidade do cone a cada milímetro, que pode ser a 0,2, a 0,4, a 0,6 por milímetro. Então, aqui, cones de conicidade 0,2, então nessa imagem aqui mais amarelo, mais amarelinho, né? Cones de conicidade 0,4, então observem que ele já é mais cônico, esse amarelinho menos amarelinho, quase laranja, e aqui no laranja, o cone de conicidade 0,6, né? E os cones, de modo geral, o comprimento deles é de 28 milímetros, para que a gente tenha uma boa pega durante a nossa obturação, né? O espaço que o cone consegue ocupar
não só do canal, mas também um pouco mais acima da coroa, para que nós possamos manipular e depois efetuar o corte desses cones. Então, como eu comentei com vocês, os diâmetros podem ser padronizados, as conicidades também, né? Então, nós temos aqui cones de 15 a 40, aqui bem finos, que são de conicidade 0,2. Esses nós já não utilizamos mais na Tuiuti, porque nós fazemos somente preparos mecanizados, né? Mesmo na graduação. Aqui são os cones de conicidade 0,4 e aqui de conicidade 0,6. Podem observar aqui, pessoal. 15, 20, 25, 30, 35, 40, tem de 45 até 80, né? São cones uma conicidade maior, né? São cones com mais gutapercha, então se adaptam melhor ao nosso preparo. Nós precisamos também de muito menos cones para fazer a obturação, isso eu quero comentar com vocês no final, né? Então são cones muito muito práticos. Além disso, há cones que estão um pouquinho fora da que são fora da estandarização, que são os cones próprios para alguns sistemas, como por exemplo esses aqui, ó, né? São os cones para os instrumentos X-File, né? Então tem um instrumento aqui, por exemplo, X2, X3, nós temos aqui o cone X2 e X3, então já é exatamente compatível com aquele sistema de preparo do canal radicular que eu utilizei durante toda a minha instrumentação. No nosso caso aqui na disciplina desse semestre, nós vamos utilizar exatamente os instrumentos X-File para fazer os nossos preparos no laboratório, assim que nós voltarmos. Bem, pessoal, e aí nós vamos ter agora os cones acessórios, que são cones também com uma variação grande de conicidades e diâmetros, com pontinhas mais finas, que são aqueles cones complementares, né? Ou cones auxiliares para que eu possa complementar a obturação que eu iniciei com o meu cone principal. Lembrando sempre que o cone principal é compatível com o último instrumento que a gente utilizou, e aí nós precisamos, em algumas situações, preencher os espaços. Existe a técnica do cone único para algumas situações, dependendo do instrumento que a gente utilizou e do canal, mas na maioria das vezes nós vamos precisar complementar com algum cone acessório. E aqui tem uma tabela com vários diâmetros e conicidades, né? Mas a gente geralmente chama o cone pelo nome dele. Então, assim, X-Fine, Extra Fine, o XF, FF, Fine Fine, enfim, tem vários. O M a gente gosta bastante, o que é um cone médio, né? O medium. Então, são cones que vocês vão acabar se adaptando em algumas situações, até visualmente, vendo qual é o mais adequado, né? E aqui vocês podem ver como eles são, as caixinhas, né? Tem caixinha mista, tem caixinha que vem só com o tamanho que a gente quer, tem os extra finos, então tem vários tipos de cones acessórios. Bem, e aí vem os cimentos, que eu acho que fazem a grande diferença na nossa obturação com relação às propriedades físicas e biológicas principalmente. Então, aqui nós temos só uma ilustração, temos cimentos resinosos de uma qualidade muito boa, como o H+, como o Sealer Plus da MK Life, os cimentos biocerâmicos e o tradicional cimento de óxido de zinco eugenol, que é o cimento que vocês vão utilizar inicialmente lá no laboratório, na nossa disciplina. Mas vamos lá, quais são então as finalidades desses cimentos obturadores, né? A finalidade ou as finalidades. Primeiramente, ele tem que promover um selamento tridimensional. Então, assim, a gutapercha vai ocupar aquele espaço, mas ela não tem a capacidade de escoamento, de chegar nos canais laterais, colaterais, recorrentes, dentro dos sucos lentinários. Então, quem vai fazer isso vai ser o cimento, né? E também o cimento é um agente de união para os cones entre si, como nós já comentamos, e dos cones de gutapercha com as paredes do canal radicular, tendo um objetivo de fazer uma obturação bastante homogênea. Eu mostro aqui essa imagem ela é interessante porque ela não é nada do que a gente deseja, né? Aqui nós temos uma obturação bastante circular, uma interface grande de cimento, aqui também uma interface grande de cimento, e isso não é desejável. O desejável é que a gente tenha cimento dentro de uma quantidade bem reduzida, né? Gutapercha ocupando todo o espaço, por quê? Porque alguns cimentos têm uma contração elevada depois da presa, e aí pode incorrer em alguns espaços após a obturação. Além disso, eu gostaria de mostrar para vocês aqui que o cimento entrou um pouco nesse istmo, isso é bastante interessante quando a gente faz um preparo, mas todo o canal principal ele deveria estar preenchido com gutapercha. E, mais um detalhe, tem regiões que a gente acaba não limpando, né? Então, essas regiões, elas precisam ser bem obturadas,
né? Aqui é um canal em fita. Algumas regiões nós conseguimos fazer a limpeza com insertos ultrassônicos, mas algumas a gente não consegue, né? Então, ali nós temos alguns micro-organismos que podem restar a mesma ativação da solução irrigadora, que vão ter que ser, ficar em inanição, quer dizer, eu não posso ter líquido, não posso ter resíduo tecidual ou fluido tecidual que permita com que esses micro-organismos se proliferem. E com relação às propriedades, algumas propriedades são bastante desejáveis nos cimentos, nem todos os cimentos têm todas as propriedades, né? Mas a maioria deles vão ter uma fácil inserção e também remoção do canal radicular, não são aqueles cimentos que vão ficar empedrados dentro do canal e que a gente tem uma dificuldade tremenda de tirar, isso já não existe mais aqui na nossa realidade. Que tenham um bom tempo de trabalho, quer dizer, dá para levar uns 20 minutos obturando bastante tranquilamente, né? Um bom escoamento, para que ele entre realmente nessas regiões do sistema de canais que eu já falei bastante, que sejam radiopacos, alguns são mais, outros são menos, isso é importante para a gente ver até onde esse cimento está chegando, e que não manchem a estrutura dentária. Tem um cimento, por exemplo, o Siller 26, que é um bom cimento, né? Tem características biológicas boas, mas ele mancha. Não dá, né? Hoje em dia ninguém mais quer um dente manchado, a gente tem várias alternativas de fazer a obturação com cimentos que não têm essa característica de manchamento, tá? Bom, propriedades ainda, adesividade, a maioria dos cimentos tem uma boa adesividade nas paredes do canal, isso é bastante importante também para o selamento. Estabilidade dimensional, alguns têm uma estabilidade melhor, quer dizer, menos contração após a presa, isso é muito importante. Ser insolúvel aos fluidos teciduais, mas ser reabsorvível nas regiões periapicais, né? Então, se eu tiver um extravasamento de cimento, que acontece bastante com cimentos que têm um bom escoamento, esse cimento ele deveria ser reabsorvido depois de algum tempo, às vezes 1 ano, né? Biocompatibilidade, isso é muito importante, então alguns cimentos, em especial os cimentos biocerâmicos, vão ter essa característica muito marcante, né? São muito biocompatíveis e inclusive bioativos, quer dizer, eles ajudam na reparação e também tem uma excelente atividade antimicrobiana pelo pH, que é bastante alcalino, né? Então é um pH que vai atrapalhar muito a replicação microbiana daquele micro-organismo que possa ter eventualmente permanecido, né? Outros cimentos também têm atividade antimicrobiana, mas o biocerâmico ganha em biocompatibilidade e atividade antimicrobiana, embora seja bastante caro ainda, né? Alguns com um preço bastante elevado, então geralmente a gente indica para algumas situações especiais de reabsorções, de relações refratárias, enfim, algumas situações em que esse cimento realmente vai fazer a diferença na obturação. E esse é o cimento endofil, que é um cimento à base de óxido de zinco eugenol, é um dos mais antigos e tradicionais cimentos, é o que vocês vão utilizar no laboratório, né, inicialmente, então nessa fase introdutória. É um cimento que vem com pó e líquido, e não existe uma proporção assim definida, tem uma conchinha para pegar e vai uma gotinha. Não, a gente vai definir a consistência adequada desse cimento durante a espatulação, que deve formar um fio de bala quando a gente espatula e puxa aquela espátula da placa de vidro, tem que formar um fiozinho de bala, né? Esse cimento tem uma boa propriedade antimicrobiana, mas tem uma estabilidade dimensional não tão adequada, né? Ele se contrai um pouco e uma certa toxicidade também. Além disso, se eu não acertar nessa proporção, isso é bastante importante, se for muito líquido, por exemplo, o cimento fica muito fluido, ele vai escoar mais e o líquido que tem eugenol não é biocompatível, então a gente vai ter provavelmente alguma situação de relato de pós-operatório doloroso pelo nosso paciente, tá? Outros cimentos que são à base de óxido de zinco eugenol são o fio canal, o Rickert, o N-Rickert, né? O que nós vamos utilizar vai ser o endofil da Dentsply. Outro cimento bastante biocompatível, que tem hidróxido de cálcio na sua composição, é o Cialapex. Ele tem uma desvantagem, a radiopacidade, né? A radiopacidade dele não é tão boa quanto de outros cimentos, mas ele é um cimento que tem boas propriedades biológicas e de contração também. E esses dois cimentos aqui, que eu diria que são os cimentos de padrão ouro para
situações normais da endodontia, que são o AH+, e o Sealer Plus da MK Life. Eu até tenho ele aqui para mostrar para vocês. Ele vem nessa caixinha, né? E tem uma seringa com proporcionador para as duas pastas. Primeiro, esses dois cimentos são de fácil espatulação, é como se fosse misturar um Dical, né? Pasta base, pasta catalisadora, mais ou menos isso. E são cimentos à base de resina epóxica. Tem uma excelente propriedade física, né? Contração reduzida, boas propriedades biológicas, propriedades antimicrobianas, só não é tão biológico, né, no estímulo ao reparo, quanto os cimentos biocerâmicos, né, que são esses aqui. Nós temos os nacionais, aqui eu escolhi para colocar para vocês os nacionais, que são excelentes. Nós temos o MTA Filapex, que tem uma proporção um pouco menor de partículas biocerâmicas, o BioC-Sealer e o Sealer Plus BC, que são os melhores, né, que tem uma elevada concentração de partículas cerâmicas que vão culminar durante sua espatulação na formação de um cimento com um pH muito adequado para o reparo e também para evitar a proliferação microbiana, né? Então, são cimentos excelentes, os mais biológicos que nós podemos ter atualmente. Mas, vamos agora parar um pouquinho de falar só de materiais para conversar sobre o momento da obturação. Quando é que eu posso obturar, né? Claro, eu vou obturar depois que eu tiver concluído todo o meu preparo químico-mecânico, a minha limpeza com os instrumentos, a desinfecção que eu realizei com as soluções irrigadoras, que vocês já viram essa aula, né? Utilização de hipoclorito, utilização do EDTA para remoção da parte inorgânica da smear layer, né? E uma modelagem, ou seja, um preparo que permita a utilização de um cone com um bom calibre. Então, eu preciso alargar um pouco o canal para que eu possa fazer uma boa obturação, tá? Além disso, nós precisamos estar com o canal seco, quer dizer, ausência de exudação persistente. Se eu tiver líquido ou sangramento, líquido de exudato ou sangramento, é sinal de que eu não estou ainda em condições de fazer a minha obturação, né? Eu tenho que fazer um tratamento que elimine os irritantes, talvez eu tenha feito alguma irritação maior que causou um sangramento, uma agressão física ou uma agressão química, uma solução irrigadora de uma concentração muito elevada, que tem extravasado, enfim. Se eu tiver exudação, é interessante que eu coloque medicação intracanal mais uma vez, talvez faça um repasse nesse preparo, né? Porque pode ser um sinal de que eu ainda tenho contaminação, né? Além disso, um canal úmido, ele não vai fazer, ele vai atrapalhar muito, porque o meu cimento obturador, ele precisa de uma condição adequada para seu excelente desempenho, né? Por exemplo, os biocerâmicos precisam de uma certa umidade dentro de túbulos dentinários. Os outros cimentos, os resinosos e o endofil, que são os que a gente mais vai utilizar, eles precisam de um canal seco, senão nós vamos ter deficiência no selamento, né? Então, assim, canal que está úmido, que eu vou observar, como vocês podem ver aqui, exudato ou exudato purulento, exudato líquido ou sangue, não posso obturar, tá? Então, eu tenho que fazer medicação de novo ou rever o meu preparo. Além disso, nós precisamos estar sem sintomas, né? Quer dizer, o paciente não pode estar sentindo mais nada, senão não é interessante fazer obturação ainda. Sem sensibilidade à percussão, sensação de dente crescido, né? O dente instruído, que ele fala que, nossa, quando eu mordo dói esse dente, sem dor espontânea de qualquer natureza, né? E sem odor, né? Sempre que eu tiver odor, a permanência de infecção, a chance de haver uma permanência de infecção é grande, né? Micro-organismos que estão se proliferando. Até engraçado, no passado, né, quando não se tinha essa tecnologia que temos hoje, os dentistas tiravam o cone de papel e até observavam, né, o odor, né? Se esse odor estivesse ruim, era sinal de que ainda existia contaminação e eles trocavam o curativo, né? Para fazer depois que isso tivesse cessado. Além disso, o canal, claro, não pode ter ficado exposto à cavidade bucal. Se ele vier depois do curativo, por exemplo, com restauração provisória fraturada,
tendo havido alguma infiltração, a gente perdeu o preparo, tem que fazer tudo de novo, né? Se houver essa entrada de micro-organismos aí via fluido salivar, nós temos que preparar e desinfectar de novo, talvez colocar medicação intracanal de novo, verificar todos esses critérios que nós falamos antes para fazer a obturação depois, né? E outra coisa que é muito importante, o limite apical, né? Então, a obturação, ela deve preencher toda a extensão do canal preparado. Então, se eu preparei a 1 milímetro aquém do vértice apical, que é o desejável, é o que a gente tem preconizado para vocês na graduação, claro que pode ter alguma variação, vocês vão ver que em clínica, às vezes a gente vai falar, não, fica a meio, mas aí tem a questão do localizador foraminal, né? Então, geralmente, nós vamos falar em 1 milímetro aquém do vértice radiográfico. Essa obturação precisa preencher todo esse espaço do canal principal. Claro, aí vem as reentrâncias, canais laterais, colaterais, que eu vou fazer com que esse cimento chegue o máximo possível, mas a obturação precisa preencher todo esse espaço. Não pode ficar aquém. Se o cone não chegar lá, aí é assim, gente, coloquei o cone na marcação que eu queria, como nós vimos na aula de workshop, e ele não chegou, eu não vou nem radiografar, porque visualmente eu já estou observando que o cone não está chegando na minha medida. Eu vou dar uma verificada no meu preparo, talvez dar uma dilatada maior ou verificar o cone, fazer uma troca de cone, para que este cone chegue e fique exatamente a 1 milímetro do vértice, aonde eu preparei, tá? Bem, pessoal, e falando ainda do limite apical, vejam, se nós tivermos obturação, isso é de alguns artigos, tá? Se tivermos uma obturação a 0 ou a 2 milímetros aquém do forame, o índice de sucesso vai aí em torno de 94%. Uma obturação a mais de 2 milímetros, quer dizer, aquém, eu vou ter um índice de sucesso menor, né? Principalmente nas situações de polpa necrótica, onde podem permanecer alguns micro-organismos que vão ter substrato da região do tecido apical de líquidos para se proliferarem. E em sobreobturação, é um índice de sucesso aqui de 76%, né? Aproximadamente isso nesse estudo. Quer dizer, é um pouquinho maior do que o aquém é sempre pior, mas uma sobreobturação também não nos dá o índice de sucesso adequado. E hoje, com a instrumentação mecanizada, com uma obturação termoplastificada, a gente tem um índice de sucesso aí de 98%, 99%, se mantivermos o nosso comprimento de trabalho adequado. E aí eu mostro para vocês essa imagem em que nós temos a parede de um canal radicular internamente com smear layer e depois da ativação sem smear layer. Né? É outra coisa para que a gente possa obturar e para que nós tenhamos um bom imbricamento do cimento dentro desses túbulos dentinários. Isso faz com que nós tenhamos uma obturação ainda mais tridimensional e um vedamento mais hermético, né? Um vedamento mais hermético possível. Vamos lá então, vamos à obturação. Então, depois que nós fizemos a nossa ativação da nossa solução irrigadora, nós vamos fazer a técnica. Nós temos algumas técnicas, né, pessoal? Eu vou começar conversando com vocês sobre a técnica mais tradicional e utilizada na endodontia, que é a técnica da condensação lateral, né? Nós temos também a técnica do cone único, mas eu vou falar um pouquinho agora da condensação lateral. É uma técnica simples, relativamente de baixo custo, né? Nós não precisamos ter um equipamento sim diferenciado. Então, vamos para a nossa primeira etapa, pessoal, que é a prova do cone principal. Pessoal, e com relação então a essa técnica, nós precisamos ter, e essa é uma característica não só da técnica da condensação lateral, mas de todas as técnicas, nós vamos fazer a escolha do cone principal. A escolha do cone principal, ela está relacionada ao último instrumento que eu utilizei durante o preparo. Então, o último instrumento que eu utilizei no meu preparo originou um diâmetro anatômico que vai ser compatível com o meu cone. Por exemplo, se eu utilizei um instrumento X3 como o último instrumento, eu vou selecionar um cone X3, como esse aqui, por exemplo, né? Ou um cone compatível com o diâmetro e conicidade deste instrumento. Esse instrumento é um 3007, então eu vou utilizar um cone 3004 ou 3006, ou o cone já específico para o sistema, que é o cone X3, ok? Depois da escolha,
eu vou fazer a desinfecção desses cones, ou eu já posso ter deixado pronta a desinfecção de alguns cones para fazer essa prova, né? O cone vai ser desinfectado em hipoclorito por 1 minuto, e aí eu vou secar numa gaze esterilizada. Bem, então depois de feita a seleção do cone principal e a desinfecção, eu vou calibrar o cone principal no meu comprimento de trabalho. Então, vamos supor que eu utilizei um instrumento X3 no comprimento de trabalho de 20 milímetros. Eu vou levar o meu cone principal à régua metálica esterilizada e vou fazer uma marcação pressionando a minha pinça no comprimento de trabalho. Por exemplo, 20 milímetros, eu faço uma marcação no cone, uma mordidinha no cone com a pinça no comprimento de trabalho que eu executei, certo? Bem, tendo selecionado o cone de acordo com o último instrumento que eu utilizei no preparo e calibrado no meu comprimento de trabalho, eu vou fazer a prova do cone principal. E essa prova vai consistir em 3 etapas. Uma etapa visual, em que eu vou olhar se esse cone está dentro do especificado com relação a diâmetro e conicidade e comprimento. Prova tátil e prova radiográfica, certo? Então, vamos lá. A prova visual, essa aqui é muito importante. Todas são, mas essa aqui é muito importante. Eu executei aquela marcação no cone com a pinça, determinando o meu comprimento de trabalho. Bem, quando eu for introduzir o cone dentro do canal, eu preciso travar o cone e esse cone ficar exatamente com a marcação compatível com a minha borda de referência. Se ultrapassar, quer dizer, entrar mais do que deveria, eu já não posso utilizar esse cone. Se ficar aquém, né, um pouquinho para fora do que deveria, né, não chegar no comprimento de trabalho, também eu vou ter que refazer essa calibragem, né? Então, essa é a prova visual. Eu não preciso ir lá radiografar, porque eu já estou vendo. Eu já estou vendo que o cone ou ultrapassou, ou ficou aquém, ou exatamente entrou, né? Então, se ele não chegar no comprimento de trabalho, ficar aquém ou ficar além, eu nem preciso ir lá radiografar. Eu vou tentar adaptar outro cone, né? Às vezes eu vou rever o meu preparo, ver por que esse cone não entrou na sua totalidade, ou se ele ultrapassou, rever o meu comprimento de trabalho e às vezes ter que refazer algum batente apical, certo? Bem, prova do cone principal tátil. Então, eu vou verificar o travamento. Eu vou forçar esse cone um pouquinho para apical, ele não pode ultrapassar. E também na remoção, ele tem que ter um leve travamento, significando que ele está compatível na região do ápice, né? Que ele está travado na região apical, quer dizer, ele está fechando bem a região apical. Porque o cone principal, ele tem que principalmente ocupar o espaço da região apical, certo? Nas regiões de terço médio e cervical, eu posso ir acomodando cones acessórios, mas essa região da porção apical, ela tem que ficar bem vedada com o cone principal. Então, é a prova tátil, certo, gente? E aí, depois que eu verifiquei na prova visual que o cone está de acordo no comprimento de trabalho e na prova tátil que ele está com um leve travamento na remoção e que ele também não ultrapassa se eu fizer uma pressão, aí sim eu vou fazer a minha radiografia. Então, a prova radiográfica do cone principal, observando que o cone está exatamente a 1 milímetro aquém do vértice radiográfico, que foi o que eu determinei durante o meu preparo, certo? Desta forma, eu posso ter segurança para iniciar a minha obturação. Mas antes, nós precisamos lembrar de alguns princípios aí morfológicos, né? Nós temos canais bastante redondos, mas a maioria deles vai ter alguma região diferente ou canais mais ovais, achatados. E nessas circunstâncias, principalmente onde eu tenho um canal achatado, eu vou ter o cone principal vedando a região do ápice, mas nas regiões de terço médio e cervical, eu vou ter que complementar com um cone ou alguns cones acessórios. O que não significa que num canal circular eu também não preciso colocar cones acessórios, né? Eu vou ter que verificar se também não há espaços que precisam ser preenchidos com mais cones. Então, a gutapercha. Bem, pessoal, nós precisamos agora fazer a secagem do canal radicular, certo? Nós já fizemos a ativação da solução, fizemos a seleção e prova do cone principal e nós vamos secar o nosso canal para que ele possa receber os materiais obturadores.
Nessa secagem, eu vou utilizar cones de papel absorvente, que também são compatíveis com o diâmetro do conduto. Né? Então, se eu utilizei um instrumento com a ponta 30, um X3, por exemplo, eu vou usar um cone 30 de papel para fazer essa secagem. Um cone ou 2 cones, canais mais amplos 3, 4, até que eles venham secos, né? Significando que eu fiz a secagem efetiva. Isso é importante para que o meu cimento obturador chegue no máximo das suas propriedades físicas, né? Químicas e biológicas. Importante, o cone de papel ele precisa ser esterilizado. Então eu indico as pontas de papel que já vêm em blisters prontos esterilizados. Tem umas caixinhas em que esses cones vêm soltos, né? Mas aí a gente precisa fazer a esterilização, colocar dentro de um vidrinho, esterilizar cada vez que abre, né? Se forem muitos cones dentro de um vidrinho, a gente acaba perdendo essa esterilização e o preço não é muito diferente. Então eu indico que a gente utilize cones que já vêm nos blisters fechadinhos, né? Eu gostaria de lembrar, antes de tudo, que essas imagens são do professor Lemos, né? Que aqui a nossa câmera está cobrindo um pouquinho, mas são imagens de um professor muito didático, né? Então a gente utiliza essas imagens. Certo? Bem, feita a secagem do conduto, eu vou fazer a preparação do meu cimento obturador. Eu vou mostrar aqui para vocês o endofil, que é um cimento, como eu falei, de óxido de zinco eugenol. Tem boas propriedades físicas, químicas, não tão boas quanto os cimentos resinosos e biocerâmicos, mas é um cimento que já foi bastante utilizado e ainda é, né? Então, eu vou agregar pó ao líquido, e essa agregação, ela é feita até que eu chegue na consistência de fio de bala, quer dizer, quando eu puxo a minha espátula da região que eu estou espatulando, tem que formar um fio aí de 1,5 cm até 2,5 cm, certo? Se não formar o fio de bala, é porque o cimento está muito fluido, e isso significa que eu tenho muito líquido e que vai ser um líquido que vai ser extravasado, exteriorizado pela região do forame e pode ser tóxico, vai ser tóxico pela presença do eugenol, certo? Então, a espatulação é bem vigorosa, eu vou agregando líquido ao pó até que eu chegue na consistência de fio de bala, ok? E agora, nossa, finalmente, né? Chegamos na nossa etapa da obturação. Então, como é que nós vamos juntar todos esses conhecimentos e esses materiais para fazer? Bem, então vamos à inserção do cone principal com o cimento, gente. Então, eu vou pegar esse cone principal, que já foi desinfectado, que já está seco na gase esterilizada, vou passar a ponta do cone no cimento e vou começar a levar esse cimento dentro do canal radicular. Bem, feita essa inserção do cone com cimento, eu vou utilizar agora o espaçador digital, tá aqui ele, né? Não é que ele seja digitalizado, nem botãozinho, nada, tá? Digital porque a gente usa com os dedos, certo? Nós utilizamos geralmente um espaçador vermelho ou azul, que são bastante interessantes para que a gente possa verificar se há espaço do lado desse cone principal para que eu faça a inserção de cones acessórios, né? Então, eu vou calibrar esse espaçador digital no meu comprimento de trabalho menos 1 milímetro, né? E vou levar, certo? Vou introduzir com movimento de 1/4 de volta direita e esquerda, tentando condensar o meu cone principal à parede lateral. Por isso que nós chamamos essa técnica de condensação lateral da gutapercha. Então, nós chegamos na técnica da condensação lateral. Eu estou com o meu cone principal embebido em cimento dentro do canal radicular, eu vou pegar o espaçador digital, vou fazer um movimento de direita e esquerda lateral, né, para proporcionar um espaço para que eu possa colocar os cones acessórios. Se eu não conseguir fazer esse espaço, eu posso ficar numa técnica que nós chamamos de cone único, mas isso só naquelas situações que a gente utiliza cones de uma boa conicidade, 0,4 e 0,6, e que os canais sejam muito compatíveis com o preparo que eu executei. Né? Na maioria das situações, a gente ainda acaba colocando alguns conezinhos acessórios. Né? Então, tá aqui. Introdução do espaçador digital na direção apical, com um cursor, né, com esse espaçador no comprimento de trabalho. Né? Vamos fazer uma rotaçãozinha de 1/4 de volta, direita e esquerda, e pressionar o nosso cone principal lateralmente. Por isso que eu chamo de condensação lateral. Técnica da condensação lateral. Certo? Bem,
Depois que eu fiz esse espaço, que eu produzi esse espaço, eu vou remover esse espaçador digital e vou introduzir um cone acessório ou mais cones acessórios. O que eu quero mostrar para vocês nessas imagens aqui é que quando nós utilizamos cones muito finos, principais, como o 02, a gente acaba tendo que colocar muitos cones acessórios, né? Uma quantidade grande de cones. Então, mais uma vantagem da instrumentação mecanizada e da utilização de cones com uma conicidade maior é que a gente leva muito menos cones do que a gente tem nessa imagem aqui, né? Então, no final, a gente vai ter uma demonstração prática, onde vocês vão ver que a gente usa muito menos cones do que estão nessa imagem, tá? E depois que eu fiz a introdução, então, do cone principal e dos cones acessórios, que eu vou introduzindo até que eu não consiga mais criar espaço com o espaçador digital, eu vou fazer mais uma radiografia, que é a radiografia da prova da qualidade da obturação, certo? Então, neste momento, eu vou verificar se não há porosidade, se não há espaço, se eu não preciso introduzir mais cones acessórios, ou se eu não preciso remover toda a minha obturação porque não ficou adequada, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, ficaram algumas falhas, né? Alguns espaços, algumas porosidades. Então, nessa situação, eu posso tentar inserir mais cones, né? Eu posso tentar utilizar uma compactação da gutapercha com condensadores aquecidos, né? Com equipamentos para isso, para melhorar. Se eu não conseguir melhorar isso, eu vou ter que pegar toda a minha obturação, remover e fazer de novo, certo? Se eu ultrapassar ou chegar muito próxima da região apical, também talvez eu precise remover e fazer de novo, certo? Bem, se tiver dado tudo certo, né, na minha radiografia ficou tudo muito adequado, agora eu vou tirar um pouquinho a minha imagem para que vocês possam observar aqui. Nós vamos para uma terceira etapa, que é a etapa do corte dos cones, porque eu não vou deixar todos esses cones aqui para fora aparecendo na minha parte coronária, né? Então, eu vou fazer um corte que é 2 milímetros abaixo da cervical, e esse corte pode ser feito com condensadores aquecidos. Esses aqui, por exemplo, são os condensadores de Paiva ou calcadores de Paiva, ou podem ser realizadas com insertos aquecidos pelo ultrassom, né? Então, quando a gente utiliza o ultrassom sem a refrigeração, dentro de uma potência adequada, com insertos adequados, podem ver que esses insertos aqui são parecidos com os condensadores, né? Nós vamos fazer o corte aquecendo a gutapercha, num corte único nós conseguimos remover essa porção, né? Então, o inserto E10 da Helst, esse inserto aqui é muito adequado para isso, ou o inserto G8 da Woodpecker também, certo? Bem, e o limite do corte é abaixo do colo, ou um milímetro abaixo da cervical do dente. Por quê, gente? Porque senão a gutapercha fica aqui, ela não dá nem resistência e nem estética, né? Porque ela pode ser, por translucidez, aparecer, como eu comentei no início, e também nessa região ela precisa ser preenchida com material para blindagem do canal, porque a gutapercha não tem resistência e nem adesividade para isso, né? Então nós precisamos cortar na cervical, 1 milímetro abaixo da cervical, né? Abaixo do colo, para que aqui a gente coloque o ionômero, ou então depois a gente venha a remover uma parte dessa obturação para fazer, por exemplo, a utilização de um pino intracanal, né? Então o corte ele é bem... Bem, pessoal, então agora essa terceira etapa de obturação, ainda nós vamos ter que fazer a condensação que nós chamamos de condensação vertical. Bom, então nós fizemos primeiro a condensação lateral da gutapercha, em que a gente foi condensando lateralmente com o espaçador digital o cone principal e depois na sequência os acessórios, introduzindo mais cones acessórios até que não foi mais possível colocar cones acessórios, certo? Bem, fizemos o corte dos cones com um calcador aquecido ou com uma ponta ultrassônica aquecida, né? Pela vibração ultrassônica. E aí, nós vamos agora fazer uma condensação vertical. Observem aqui um condensador, né? Que vai verticalmente condensar. Isso vai fazer uma contração volumétrica da gutapercha e empurrar essa gutapercha em direção apical, certo? Isso nós fazemos
Podemos fazer inicialmente com uma condensadora ou um condensador aquecido, com lamparina ou uma ponta ultrassônica, né, que aqueça, ou com essas condensadoras automáticas, né? Essa aqui é uma, por exemplo, da marca Woodpecker, certo? Que tem uma ponta que vai aquecer em uma temperatura bem precisa e que vai resfriar rapidamente para que a gente também possa condensar depois a frio, certo? Porque aí a nossa gutapercha, ela já está adaptada para a região apical. Então, nós vamos fazer a condensação vertical. Então, essa técnica da condensação lateral consiste em condensar lateralmente os cones, depois do corte, fazer um assentamento dessa obturação, né? Uma condensação vertical com calcadores aquecidos e depois resfriados, ou com condensadoras próprias, que são muito interessantes também. O problema delas é que são um pouquinho caras, né? Então a gente utiliza muito os calcadores ou condensadores de Paiva, ou mesmo esses instrumentos, insertos, né, ultrassônicos, que vão fazer um trabalho até parecido, com um pouquinho mais de dificuldade, mas vão fazer o mesmo trabalho. Certo? Bem, pessoal, feita essa etapa, eu vou agora fazer a limpeza da câmara pulpar, né? Então, eu vou remover os resíduos de gutapercha e de cimento que possam ter ficado, e isso eu posso fazer com álcool, né? Eu vou evitar o escurecimento, que não é o escurecimento, às vezes, do cimento. Eu já falei para vocês que tem um cimento que escurece, né? Mas os outros não. Mas essa coloração do cimento pode transparecer pela coroa do dente e parecer que o dente tem uma cor diferente. Então, a gente precisa remover todos os resíduos de cimento e gutapercha da câmara pulpar, certo? Uma bolinha de algodão esterilizada com álcool 70, ok? E aí, pessoal, nós temos que lembrar de uma parte muito importante, que é a restauração provisória deste dente. Hoje, nós chamamos isso de blindagem do canal. Nós não utilizamos mais cimentos simples como Coutosol, Simpate, todos esses cimentos muito simples, à base de gesso, proporcionam infiltrações. Tudo que nós não queremos é depois de a gente fazer uma desinfecção efetiva, uma limpeza adequada, uma boa modelagem e uma obturação perfeita, que a gente tenha percolação de fluidos e que a gente venha a perder todo o trabalho que se fez, né? Então, nós precisamos fazer um bom selamento provisório, ou até mesmo restaurar este dente na mesma sessão. Não sendo possível restaurar, nós vamos fazer a colocação de pelo menos um cimento de ionômero de vidro, né? Ou uma resina de uma forma provisória, para que esse dente vá para essa outra consulta depois de reabilitação, certo? Aí faz a utilização do cimento de ionômero de vidro, então, ou de uma resina, remove o isolamento absoluto e avalia a harmonia oclusal, né? Verifica se não tem algum contato prematuro, que também pode vir a causar uma perissementite traumática e que pode significar, às vezes, uma sintomatologia que é totalmente dispensável, né? Totalmente controlável se a gente fizer um bom ajuste da oclusão, certo? E aí, removido o isolamento absoluto, nós fazemos a nossa última radiografia, que é aquela radiografia em que a gente observa a nossa assinatura da nossa boa endodontia realizada, o retrato da nossa endodontia, né? Nós recomendamos para endodontia, na radiografia inicial e final, a utilização de posicionadores, para que nós tenhamos uma padronização, somente por isso, né? Porque a técnica da bissetriz é a melhor técnica, mas para nós da endodontia, o paralelismo é bastante interessante, né? E fazemos uma radiografia ortorradial e, se necessário, uma radiografia com alguma distalização, dependendo do dente que nós estamos tratando, ok? E devemos lembrar que a obturação deve ser tridimensional. Então, observem aqui, isso aqui é um dente feito em laboratório. Quando eu observo ele de vestibular para lingual, até me parece que está mais ou menos, embora eu tenha alguns espaços aqui, não sei, eu teria que refazer, né? Mas por que eu tenho alguns espaços? Porque se eu olhar de mesial para distal, isso seria só com uma tomografia, mas no laboratório é possível,
nós observamos que esses cones estão todos soltos, espalhados lá dentro. Então, de condensação aqui, nós não temos nada, né? Então, por isso que nós precisamos utilizar bem o espaçador, verificar se não tem nenhum espaço, né? Fazer uma boa condensação lateral, uma boa condensação vertical, e aí radiografar para verificar se nós não temos nenhum espaço vazio. Utilizar o cimento dentro das suas propriedades e características, bem manipulado, bem inserido, né? Para que nós tenhamos uma boa endodontia. Temos ainda, pessoal, a técnica do cone único, mas é uma técnica bastante específica quando se utilizam instrumentos rotatórios em canais de um diâmetro já anatômico um pouquinho reduzido, né? Nós utilizamos aí cones compatíveis com o sistema ou os cones da conicidade adequada, da mesma forma que nós fizemos na condensação lateral, mas se faz um corte muito próximo da região cervical e uma condensação bastante efetiva, aí sim, com condensadoras, como eu mostrei para vocês, né? E aí essas condensadoras vão levar essa gutapercha numa região bem apical, vão condensar muito bem e pode ser que a gente já não precise mais colocar cones acessórios. Mas eu já adianto para vocês que essa técnica ela exige uma certa experiência para que a gente possa executá-la sem intercorrências, né? No começo, às vezes a gente vai fazer, puxa o cone sai, tem que condensar muito bem, senão ficam espaços, né? Então essa eu diria que para vocês da graduação seria uma segunda etapa, ok? Mas é uma técnica de bons resultados. Se vocês observarem aqui, pessoal, é a análise da qualidade da obturação. Observem aqui, na condensação lateral, uma quantidade maior de cimento, né? E aquilo que eu falei para vocês, nós devemos ter mais gutapercha e menos cimento, né? Porque o cimento tem uma pequena contração, embora tenhamos hoje cimentos muito bons, né? E aqui na técnica do cone único, nós observamos uma fina e tênue linha de cimento, né? E isso é muito bom, porque aí nós temos o cimento na quantidade adequada para que ele não tenha uma alteração nas suas propriedades muito efetiva, contração pequena, e bastante gutapercha ocupando esse espaço, e a gutapercha que tem uma alteração dimensional, como nós falamos lá atrás, nas propriedades, muito pequena, né? Então, nós temos um excelente vedamento com essa técnica. Na condensação lateral, a gente tem aí alguns espaços onde fica cimento e cone acessório, né? Bem, pessoal, e aí para finalizar, eu gostaria de mostrar alguns equipamentos bastante diferenciados para a gente realizar a obturação. São eles a termoinjetora, que é esse equipamento aqui, parece uma pistola, eu tenho ele aqui na minha mão, tá? É da marca Woodpecker, comercializada pela Avax aqui no Brasil, a WAK. E eu faço a propulsão dessa pistola e aqui dentro eu tenho bastões de gutapercha. Esses bastões vão estar plastificados, uma gutapercha bastante macia, com um bom escoamento e vão preencher o meu canal. Logo depois eu posso utilizar então a condensadora. Então é um conjunto aí de dois instrumentos, né, dois equipamentos que vão me dar uma condição de obturação excelente. Então, eu vou levar a gutapercha plastificada já dentro do canal com essa pistola aqui, que é a termoinjetora. Vou injetar a gutapercha aqui nesse caso e depois vou fazer a condensação com a termocompactadora, que vai nos dar uma temperatura adequada para fazer a plastificação. Depois ela resfria, a gente consegue remover essa ponta sem puxar o cone derretendo, sem deslocamentos, né? E aí a gente faz uma técnica chamada técnica de Schilder, que aí sim utiliza o cone único, mas consegue fazer uma excelente condensação e adaptação na porção apical, né? Então são equipamentos muito interessantes, talvez para vocês da graduação ainda não seja o primeiro passo, mas é um investimento futuro que eu acho bastante interessante, principalmente para nós que fazemos muita endodontia, né? Faz um diferencial muito interessante na qualidade da obturação, certo? E aí, pessoal, para finalizar, né? Então, quando nós estivermos com os nossos pacientes, aí vocês ainda estão no laboratório, mas quando nós estivermos com os nossos pacientes, a gente passa orientações pós-operatórias, às vezes a gente faz medicação preemptiva pré-operatória, né? Antes da endodontia, dependendo da situação. Fazemos um acompanhamento radiográfico,
observamos remissão ou regressão de lesões bastante extensas nas situações em que a gente consegue fazer uma boa limpeza, uma boa desinfecção e uma boa obturação. Então, aí o retrato fica mais bonito ainda, né? Nós temos um retrato da nossa endodontia logo depois da realização e depois com a regressão de lesões, às vezes extensas, grandes, né? E isso eu gostaria de lembrar vocês que não é rápido, né? Não é de uma sessão para outra, leva um ano e meio, 2 anos, 3 anos, dependendo de lesão, do tamanho e extensão da lesão, certo? Eu gostaria de agradecer então a atenção de vocês. Estamos à disposição, né? Qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail, mandar WhatsApp, o que vocês quiserem. E nos vemos na próxima aula. Tchau!